Bom, hoje nós estamos aqui no Sistema de Comunicação Paraíso. A gente vai conversar com esse profissional, que eu tive o prazer de trabalhar com o mesmo já há algum tempo, e hoje ele está aqui no Sistema Paraíso, e é o meu amigo Lio Vasconcelos. Lio, meu irmão, já lhe agradecendo por você ter aceito o nosso convite para que a gente viesse até aqui a emissora, bater esse papo com você no dia de hoje aqui no nosso programa, no nosso canal do YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo, Cleves. Obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço o convite de conversar com você, contribuir um pouco aí para a história, para o programa. Eu acho isso é bacana. Obrigado. E estamos aqui para conversar, né? Bater um papo. Exatamente. Lio, você já tem quanto tempo de rádio? Cara, eu fiz agora, na última segunda-feira, dia 15, eu completei 26 anos de rádio, né? 26 vinte e anos. seis anos de rádio. É, Inclusive ontem eu até postei nas minhas redes sociais, né? Como não deu tempo devido à correria na última segunda-feira, eu acabei postando ontem, né? Eu comecei no rádio no dia 15 de agosto de 1996, foi a primeira vez em que eu falei no rádio, foi na Rádio Alternativa FM, que é a rádio que pertencia ao grupo, ao Crisanto, Show Banda, né? E era uma rádio comunitária, e foi justamente nesse dia. Eu me lembro que a primeira música que eu apresentei foi uma música do Mamonas Assassinas. Eu não me lembro bem qual foi a música, mas eu me lembro que a música era do Mamonas Assassinas. Então, a partir daí, eu comecei no rádio. Em 96, eh, trabalhei na Rádio Alternativa, fiz o curso de radialista em 96, em setembro, se não me falha a memória, pela rádio regional. Era essa a minha dúvida. Não foi, a gente fez o curso junto, foi? Não lembro se a gente, acho que não. Babá fez com. Babá fez. Então pronto, Então fez, fizemos né? junto com Fizemos juntos, Babá, né? Sidney Silva lá da Sidney Serra, Silva, fizemos também junto. Quem fez com a gente também o Alves Artemísio, Pinto, Alves Pinto. também fez com a gente, né? E tinha uma galera legal na época. Eu me lembro também que o Chico Antônio, né, que lá de Coreaú também Sim. fez o curso com a gente. E assim, tinha uma galera muito boa, né, naquela época. Então foi em 96, eu fiz pela Rádio Regional, que hoje é a Voz FM, né? Quem ajeitou tudo para mim foi o Sarto Rios, que na época era o diretor da Rádio Regional. Sarto, que trabalha na Caixa Econômica. Inclusive encontrei eles num evento que a gente teve um mês atrás, e até conversando com ele, eu falei, olha, você é o cara responsável, é o culpado por eu estar nesse meio de eventos, trabalhando com a voz. E daí, então, em 96, depois do curso, eu fiz o estágio na Rádio Regional, trabalhei na Rádio Alternativa até próximo final ali de 98. Da Alternativa, eu fui trabalhar na Rádio Itacaranha FM, que era uma rádio também comunitária que pertencia ao grupo Itacaranha Hotel de Serra. E aí eu fiquei lá até mais ou menos fim de 99, foi quando eu recebi um convite para vir para a Rádio FM Paraíso. Aliás, era o terceiro convite, né? Eu recebi o primeiro convite, acabou não dando certo. O segundo convite também acabou não dando certo. E no terceiro convite, a Beth, na época, nossa querida, saudosa Beth Salsa, né? Conversou comigo, chamou para conversar, e aí ela fez o convite, né? Conversamos ali, não foi muito tempo também, e aí eu aceitei a vinda aqui para a Rádio Paraíso FM, na época ainda era Rádio Paraíso FM 96,1. Então eu iniciei na Rádio Paraíso no dia 1º de dezembro de 2000, né? E aí estou por aqui até esse tempo todo, 22, vai fazer 22 anos agora em dezembro, né, que eu estou aqui hoje já Sistema de Comunicação Paraíso. Isso é bom de data, né? Porque eu não lembro de nada dessas datas. Eu Já gosto de passei lembrar essas na datas, eu acho época na legal. Paraíso, não lembro a época que eu realmente dei início ao rádio, mas é bom lembrar das datas. Mas, Lio, você é natural de onde? Eu sou de Patriarca, com muito Patriarca. orgulho. Sou do Patriarca. Eu morei, cara, um bom tempo, a minha infância toda numa fazenda, né, próxima, depois do Patriarca, era São Bento. Meu pai tinha uma fazenda, então eu morei lá até mais ou menos 92, né? Cheguei a morar uma época no Patriarca também.
E aí voltei para a fazenda e morei lá até mais ou menos 92, quando eu vim para Sobral no dia 22 de dezembro de 1992. Eu sou muito bom de guardar algumas Eu estou datas. percebendo Pois isso. é, no dia 22 de dezembro de 2092 foi quando eu vim para Sobral. Agora, você é um menino lá do sertão, né? Uhum. E como foi que se deu essa vontade de repente, ingressar no rádio, ou você tinha uma outra vontade? Cara, eu sempre gostei de música, né? Eu curti muitos anos 80 na minha infância, pré-adolescência ali, eu ouvia muita música e eu ouvia rádio também. Eu me lembro que em meados de 87, 88, eu ouvia muitas rádios daqui de Sobral. E o mais engraçado é que eu não tinha rádio em casa, não tinha aparelho, né? Eu ouvia rádio num aparelho de um vizinho que tinha. Às vezes eu pegava emprestado e eu escutava. Eu me lembro que eu escutei muito a Rádio Pioneira. Na época, eu escutava muito Jean Cláudio, né, um cara que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, trabalha com a gente aqui no Sistema Paraíso, Leda Nagli, Jô Cavalcante. E aí eu passei a ouvir também a Rádio FM 95, que foi quando lançou 88, 89, a FM 95. E a minha entrada no rádio, quando eu decidi entrar no rádio, coincidentemente eu trabalhei na área de saúde um bom tempo, e eu trabalhei na Casa de Repouso Guararapes, que era muito conhecido como o Hospital Dr. Remo, que trabalhava com pacientes psiquiátricos, né? E lá, cara, em uns plantões noturnos, eu comecei a ouvir a rádio regional, né? Na época trabalhava na regional Wellington Marques, nosso amigo saudoso Diosélio Lopes, Greg Ravelas, que trabalhou lá também, Também, eu né? lembro. E eu via muito principalmente o Wellington Marques, né? E aí eu passei a ligar para a rádio, pedir música, aquela coisa. Tinha um cara que trabalhava comigo, né? E também a gente ligava e, né, e participava. E engraçado que assim, o meu nome de batismo é Leiva, e esse cara que trabalhava comigo era Antônio, né? Chamava de Toninho. Então, pela uma brincadeira, né, a gente ligava para a rádio e eu dizia, não, meu nome é Lio. E o cara chamava de Tony, né? Então começou essa brincadeira aí. E aí quando foi em 95, né, geralmente nas passagens de plantão, a gente sempre lia o livro de ocorrência, e eu comecei a ler o livro de ocorrência. E as pessoas achavam a minha voz, a minha dicção muito boa, né, para leitura. Então, aí começaram a dizer, rapaz, isso nunca trabalhou com rádio, não, nunca teve esse interesse e tal. Então, a partir de 95, eu despertei o interesse de ir, né, trabalhar no rádio, Por conta disso. despertei o interesse de ir de ir para o rádio, tentar, né, ver se dava certo realmente e tal. Então, em 95 eu fui, tem uma coisa engraçada, tem uma história engraçada, que em 95 eu conheci o Thomas Filho, e eu sempre frequentei muito a rádio FM 95, que hoje é o Sistema Paraíso, e aí eu conversando com o Thomas, e na época o Franzé Loyola adquiriu a FM 95. E aí tem uma história engraçada que, assim, eu cheguei uma vez para falar com o Franzé para pedir uma oportunidade no rádio, né? E eu cheguei numa sala, a FM 95 funcionava ali próximo à Gruta, aqui em Sobral. E eu cheguei na sala, uma sala pequena, mais ou menos assim, né, 3x3, e tinha um cara na entrada, numa mesa, e tinha outro cara fumando um cigarro lá perto da janela, no fundo da sala. E eu cheguei lá, e aí eu perguntei, eu queria falar com o Franzé Loyola. Aí o cara que estava na mesa disse assim, o Franzé é aquele rapaz ali. E aí eu cheguei para ele, aí ele olhou para mim assim, diga, porque eu queria uma oportunidade no rádio, aquela coisa toda e tal. Eu expliquei para ele, né, vi a possibilidade de um estágio e tal. E aí o engraçado é que não era o Franzé, era o Zé Caquino. E aí, o cara te enrolou. Ele me enrolou, o Zé olhou para mim e Mas disse quem era o assim, cara que te enrolou? o Franzé. Eu vou contar a história. Ah, é o Aí o Zé, Franz. eu falando aqui, eu falando aqui com o Zeca, achando que era o Franzé Sim, Loyola. sim. E aí o Zeca olhou para mim e disse assim, Franzé é esse cara aí, rapaz. Aí o Franzé olhou para mim assim, aí, tu quer trabalhar no rádio, rapaz? Sim, aquele jeito engraçado do Franzé, né? O Franzé sempre foi muito brincalhão. E aí tudo bem. Aí disse, não, cara, é o seguinte, tu tem curso? Não, tenho não. Bom, para trabalhar aqui você precisa de curso. Ele até foi bacana comigo, explicou tudo direitinho. Então, a gente pode arranjar para ti, se quiser, um estágio na rádio regional. Ou na rádio regional, na rádio Tupinambá, né? Que pertenceram ao mesmo grupo. Mas primeiro você tem que conversar com o diretor do sindicato, que na época era o Atibone Ximenes. E aí você conversa com ele, se ele liberar, não tem problema, arranja um espaço para você ir treinando aqui, beleza. Aí falei com o Atibone, mas acabou não dando certo, né?
Isso foi final de 95, começo de 96. Quando foi em 96, o Bené Fernandes trabalhava comigo lá no Guararapes. E o Bené começou a fazer um programa na Rádio Alternativa. E aí eu comecei a conversar com o Bené, e o Bené falou com o Cris, pai, tem um cara muito bom aqui, vamos trazer ele aqui para fazer um teste. Aí eu fui para a Alternativa FM fazer um teste. E aí passei, né? Passei no teste e tal, e comecei a fazer uns programas lá. A rádio funcionava ali próximo à rodoviária. E aí, mas eu precisava fazer o curso, eu precisava entrar no rádio como profissional, né? E aí foi onde eu conversei com o Wellington Marcos, conversei com o Sartos, que era o diretor da Rádio Regional, e ele me deu uma indicação para fazer o curso. Eu teria que fazer, como você sabe, o curso tem que ter uma indicação de uma rádio para dar o estágio. E aí eu comecei, peguei com o Sarto essa indicação e fiz o curso em 96. Né? Eu me lembro que o curso na época custava, acho que era um salário mais ou menos. Era. A média era isso. E aí fiz o curso em 96, acho que foi em setembro, se não me falha a memória, e aí fiz o estágio na rádio regional. Aliás, tem muita gente bacana que me ajudou muito na rádio regional, né? O Sarto Rios também, né? O menino também que fazia um programa de Elvis Presley, cara, que infelizmente eu acabei esquecendo Eu o sei nome. que é, o Sá, alguma coisa Sá. Moura Sá. Dorenberg, meu Dorenberg de amigo Moura Sá. Dorenberg, um cara fantástico que me ajudou muito. E ele tinha um programa de Elvis Presley na Rádio Regional, e eu fazia mesa. Então o cara que está começando, né, tem muito aquele trabalho difícil e tal, e a gente erra muito, óbvio, né? E assim, outro cara que me ajudou muito, que eu devo assim, é um cara que eu tenho um carinho enorme, o Dr. Chico Prado, que também fazia um programa, né? Eu me lembro ainda como hoje, eu começando aqui, eu errava alguma coisa, eu disse, não se preocupe, não tem problema, a gente vai seguindo aqui. Então eu peguei muito isso como lição, né? De as pessoas que estão começando, você ensinar, né? E dizer para as pessoas como é que tem que ser feito. E, lógico, você cobra, mas você precisa entender que aquela pessoa está começando. Então você não pode esperar que a pessoa chegue e já faça tudo como é para ser. Não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. E a gente tem que ajudar todo mundo que está começando, isso é fato. Né? Então, a partir daí, foi onde eu comecei no rádio, né? No rádio profissionalmente. Agora, Leo, você teve algum locutor que você, de repente, se inspirasse, aquele ali, você tentou imitá-lo? Cara, eu ouvia muito a galera daqui, né? Eu ouvia os caras que eu escutava muito, que eu tinha, bom, eu quero fazer locução mais ou menos desse estilo. Né? Eu escutava muito o Wellington Marcos, eu escutava muito o Thomas Filho, cheguei a escutar o Marcinho Gleice também, né? Mas tinha um cara que eu ouvia muito, depois que eu entrei no rádio, que eu acho o tipo de locução dele muito bom. Aliás, dois. Um era o Henrique do Vale, que era da Jovem Pan, né? E o Marcelo Café, que trabalhou durante muito tempo na Jovem Pan, hoje está na Band FM, né? Marcelo Café ainda é radialista. E foi o Marcelo Café, principalmente. Esse foi o cara em que eu digo assim: esse cara aqui é o cara que eu escuto, esse cara aqui é o cara que eu me inspiro. Eu quero fazer rádio mais ou menos nesse estilo mais descontraído, mais brincalhão, sempre com um sorriso na voz, aquela coisa toda. É o disc jockey, né? A gente chama de disc jockey. Então, assim, eu sempre tive mais essa característica: sorriso na voz, né? Um tipo de locução mais dinâmica, mais leve, né, trazer alegria. Então, o meu estilo geralmente era esse. Eu tenho uma filosofia do seguinte, Cleves, a você copiar o que é bom não é errado. Você copiar alguém, você tira daquela pessoa a forma como ela trabalha, é a base que você vai trabalhar, é daquele jeito, e você coloca a sua arte, você coloca o seu nome, você coloca a sua cara naquilo dali. Né? Então, assim, o que você não pode é copiar por completo aquele profissional, aquela pessoa. Você precisa copiar o estilo que a pessoa faz, né? E aí você coloca a sua arte, a sua cara. Né? Então, assim, eu gosto muito do estilo de locução do Marcelo Café. Um cara como o Wellington Marcos também, que é um cara que eu gostava muito, né? Gosto muito da forma como ele trabalha. Né? O próprio Thomas Filho. Tem grandes profissionais, o Guto Barros também, que é um cara que do rádio também, que eu tenho um carinho muito grande. Toda essa galera são pessoas boas do rádio que você copia, né? Do lado feminino você tem a Cristina Fraga também, que era uma baita da profissional também, né?
E muitas, se eu for citar aqui, eu vou acabar perdendo e sendo injusto com alguns, né? Certo, você entra no rádio fazendo musical, e aí o tempo passa, o rádio musical hoje a gente sabe que, não sei se a palavra correta seria de uma queda, né? Até por conta da tecnologia, hoje as pessoas têm o seu pendrive, etc e tal. Então o rádio FM ele passou a ser mais informativo. E hoje você também se obriga a fazer um rádio informativo, fugindo um pouco do musical. Você teve alguma dificuldade para, de repente... Cara, eu tinha algumas coisas que eu tinha dificuldade no rádio, né? E aí, eu, por exemplo, quando eu comecei no rádio, eu sabia, né, que eu tinha que me diversificar, né? Eu tinha que ter essa diversificação, tinha que ser mais dinâmico, porque aquilo dali que eu trabalhava não ia ser para sempre. Então eu tinha que procurar outras formas de trabalho e até por uma questão de experiência também. Eu comecei, né, quando eu entrei no rádio, eu comecei a fazer também publicidade, gravar spot comercial, gravar publicidade, né? E era uma coisa que eu queria fazer também. Depois disso, eu comecei a trabalhar na área de eventos, trabalhar como mestre de cerimônias, né? Também foi uma época em que você começa errando, porque você vai aprendendo aos poucos, né? E vai se aperfeiçoando, isso é fato. E aí, na época que eu comecei a fazer jornalismo, eu sou formado em jornalismo, sou jornalista, né? E quando eu comecei a fazer jornalismo, eu percebi também que eu tinha que começar a entrar na área de informação, na área informativa. Já no próprio rádio musical, eu já começava a fazer essas leituras de notícias, né? Então eu já começava a fazer isso. E aí, quando eu entrei no jornalismo, eu comecei a fazer alguns laboratórios, participar de programas informativos, participar de programas de esportivos, né? Emitir a minha opinião a respeito de algumas coisas, ler muito, que você precisa ler para fazer um programa informativo, você precisa ler, principalmente quando você emite a sua opinião. Não adianta eu pegar uma pauta sem ler o que realmente é aquilo dali, sem ter conhecimento, e eu chegar aqui simplesmente da história do achismo, eu acho que é isso. Não, não é assim. Você precisa se basear, você precisa ter um argumento daquilo que você vai dar opinião, né? Então, e eu comecei a fazer isso. Se eu tinha que fazer, eu tinha que falar de um determinado assunto, eu começava a ler sobre aquele assunto, para simplesmente não chegar e trabalhar com machismo. Não, eu acho assim, não é dessa forma, né? E na Paraíso, em 90, ou melhor, 90 não, em 2000 acho que foi 2015, 2016, se não me falha a memória, eu trabalhava, apresentava um programa, sozinho, um programa musical, e foi quando eu fui apresentado a Ridiele Oliveira, que ela veio fazer dupla comigo. Então a gente começou a fazer um programa diferente, né? Um programa mais leve, com conversas, com musical, trazendo alguns assuntos a mais, né? E aí foi quando a gente formou essa parceria, que aqui na Paraíso FM está até hoje, né? Na época que a gente trabalhava antes do sistema de comunicação, a gente tocava música e duas, três músicas a gente conversava, falava sobre algum assunto, né? Batia um papo, falava sobre, trazia algumas fofocas, aquela coisa, falava sobre horóscopo, era um programa meio descontraído. Com a entrada do sistema de comunicação Paraíso, nós começamos a fazer programas sem colocar música, até porque não pode, depois corre o risco de derrubar a live pela questão de direitos autorais. E aí hoje a gente faz um programa bem leve, né, trazendo assuntos de vários tipos. A gente fala sobre política, a gente fala sobre o mercado da música, a gente fala sobre o mercado atual daqui, algumas coisas daqui. Tem muita brincadeira, tem muita conversa, a gente conversa com o ouvinte, a gente faz aquele bate-papo descontraído. Então a gente faz um programa bem leve, com brincadeira para todo mundo. Eu costumo dizer que geralmente assim, a obrigação da gente que trabalha no rádio é trazer principalmente informação, alegria, descontração para as pessoas que estão do outro lado, fazer com que a gente torne a vida das pessoas que estão do outro lado ouvindo a gente mais leve e até que a gente consiga melhorar um pouco mais a vida das pessoas, né? Acho que essa é a obrigação de quem trabalha com rádio. Lio, a sensação do garoto que sai lá do sertão, do patriarca, e de repente vem para a cidade, que tem essa vontade de ser radialista, começa ali no rádio comunitário, e hoje você faz parte de uma grande emissora de Sobral, a estrutura
é inegável, né? Uma grande estrutura, quem conhece aqui o Sistema Paraíso. Além disso, hoje você também, me parece que você ocupa um cargo de direção, a direção administrativa. Coordenação de rádio e TV. Pronto. Também você é o profissional lá que você acabou de falar aí, mestre Sou mestre de de cerimônia. cerimônia. Como é tudo isso? Hoje formado em jornalismo, aquele menino que saiu lá do sertão e, de repente, é um vencedor com todos esses méritos seus, né, essas conquistas. Como é que é essa sensação? Cara, eu acho que eu estou trilhando uma história ainda, né? Eu não posso dizer que eu sou um vencedor, porque eu acho Como é que exigente. a vida da gente, a gente vence todos os dias, né? Ou seja, amanhecer vivo, fazer a vida das pessoas melhorarem. Eu acho que é isso que faz a gente vencer. A conquista de um seu trabalho é mérito daquilo que você faz, né? Eu acho que assim, tudo que você faz hoje, você vai estar construindo o seu futuro, né? Outra coisa não adianta eu quero ser um jornalista, eu quero ser um radialista, mas se eu não trabalhar para conquistar isso, se eu não ralar pra caramba, entendeu? Eu não vou chegar onde eu quero, entendeu? Então, assim, eu vejo a vida dessa forma. Você trilha a vida um dia atrás do outro, né? E o dia de hoje vai transformar o meu dia de amanhã, né? O que eu vou fazer hoje vai construir o meu futuro, né? Não adianta eu imaginar, daqui a 3 meses eu quero trabalhar, eu quero trabalhar na Jovem Pan. Se eu não trilhar esse caminho, se eu não ralar, se eu não construir, eu não vou chegar lá, né? Então, assim, a gente tem que ter as metas da gente, a gente tem que ter as metas para conquistar, mas eu preciso ralar e trabalhar muito, e ter a certeza de que nem sempre eu vou conquistar aquilo lá no final onde eu quero. Mas aí é o grande lance. Suas metas, elas foram conquistadas, pelo menos É, até agora, essas que você deve ter trilhado, como você falou aí, né? cara, Deve ter programado, aliás. eu vejo assim, eu acho que é fruto do trabalho que eu fiz durante esse tempo todo. Eu tive a ajuda de muita gente, né, graças a Deus. E assim, é, é, cheguei a um espaço, ocupo um espaço no rádio, que de uma certa forma posso não ser o melhor, mas eu estou, graças a Deus, dentro do quadro dos melhores. Isso aí não é menosprezo para ninguém. Eu acho que acho que você precisa reconhecer as suas qualidades, saber os seus defeitos e saber que aonde você está, né? Eu, graças a Deus, cara, eu me sinto gratificado pelo que eu fiz até hoje, né? Pelo que eu fiz até hoje. Não vou dizer que eu sou melhor do que todo mundo, ou que eu acho assim. Eu tenho minhas qualidades como profissional, né? Eu trabalho todo dia, eu ralo todo dia para que eu melhore o meu lado profissional, né? Eu procuro estudar sempre, eu procuro reconhecer que eu acerto aqui, mas eu erro ali, né? Eu preciso saber que hoje eu posso estar na frente de um determinado profissional, posso ser melhor do que ele hoje, mas amanhã ele pode me ultrapassar, né? Então, assim, eu preciso saber que eu preciso ralar e trabalhar muito, né, para me transformar, me manter aonde eu estou, né? Ou seja, não preciso ser melhor do que os outros, mas eu preciso todos os dias trabalhar para que eu seja melhor do que eu estou sendo. Aqui já no finalzinho, nós passamos aí por uma pandemia ainda, o vírus está por aí, a gente tem que ter aí alguns cuidados, e mudou a vida de todo mundo, né? Você teve que se transformar em muitas coisas em relação aí a essa pandemia, ou seja, se de repente você fazia uma coisa, está fazendo diferente, né? É um novo momento, É. na realidade. Você teve, em relação a percas e tudo? Cara, eu acho que essa pandemia veio, lamentavelmente, para mostrar para a gente que a gente precisa valorizar a vida, o tempo e a presença das pessoas, né? Porque a gente perdeu gente, muita gente, né, que fazia parte do nosso convívio, né, e que às vezes, cara, você passa por essas pessoas e você, devido à correria da vida, você não para, não conversa, você não liga para quem você gosta, para quem você ama. Eu acho que a pandemia serviu para isso.
e que a gente precisa aprender com isso. Eu sei que infelizmente, a raça humana ela não aprende muito com essas coisas, né? Eu, por exemplo, parei para pensar e tentar valorizar cada minuto, cada espaço, principalmente do lado das pessoas que você ama, da família, dos amigos, das pessoas que você trabalha. Muitas vezes, parar um tempinho para conversar com alguém desconhecido, né? Alguém, assim, falar um pouquinho sobre a vida das pessoas. Eu tinha um problema sério, de que se eu vou viajar para algum canto, por exemplo, se sentar uma pessoa do meu lado e ela começasse a conversar, eu não dava muita bola, porque eu não tinha assunto para conversar. Mas aí eu criei uma filosofia de que, assim, pare um dia na sua vida para com você conversar com alguém desconhecido, alguém que você não tem assunto para conversar. Escute o que aquela pessoa tem para dizer. Peça para aquela pessoa falar da vida dela, né? Veja o que você tem a aprender com a vida daquela pessoa, com a história daquela pessoa. A gente tem tanta coisa para aprender nesse mundo, Cleves, às vezes a gente perde tanta oportunidade. Eu acho que a pandemia serviu também para isso. E também para a gente saber que a gente precisa se cuidar. Ou seja, a gente passou por um momento de turbilhão. Esse não foi o primeiro, não será o único e não será o mais leve. Virão outras muito piores por aí pela frente. A gente precisa aprender e respeitar as pessoas, principalmente. Eu acho que a gente precisa respeitar as pessoas. A gente está num momento em que todo mundo quer ser certo e ninguém quer escutar os outros, ninguém quer escutar a opinião, não quer respeitar a opinião das pessoas. Eu posso muito bem não concordar com a opinião de alguém, mas eu preciso respeitar o que essa pessoa fala. É a opinião dela, entendeu? Então é isso que também a gente tem que aprender nessa vida. O homem filosofou, viu, Ismael Faria? É também mais uma para ir pro currículo, né? Agora vamos aqui o bate-bola rapidinho. Lio, um momento triste dentro do rádio. Cara, tem muita situação. Mas o que mais lhe tocou? Cara, o que mais me tocou no rádio, a perca da minha amiga Beth Salsa. Eu acho que eu posso dizer que isso foi um dos momentos difíceis no rádio. Eu trabalhei com a Beth durante muito tempo, né? Foi difícil fazer o programa aqui quando eu soube da notícia da morte dela. Mas eu tenho que entender que a vida é assim, né? A gente vai perder alguém, é o processo natural da vida. A dificuldade no rádio, teve alguma? Cara, a dificuldade no rádio foi no começo. No começo eu pensei em desistir, né? Mas eu sabia, eu tenho uma coisa comigo, quando eu começo uma coisa, geralmente, dificilmente eu paro, é muito difícil eu parar, né? Então, assim, no começo do rádio foi difícil. Quando você leva uma pancada, eu citei pessoas aqui que me ajudaram, mas eu passei por gente que me deu pancada também, né? Então, quando você leva uma pancada no rádio, você fica assim meio, né, pensando em desistir. Mas do início, depois que eu peguei como diz o Matuto, depois que eu peguei a velocidade, depois que eu peguei a carreira, pronto. Uma grande alegria no rádio. Uma grande alegria no rádio, cara, ter conquistado o rádio em si, eu fazer parte da mudança da história do rádio de Sobral. Eu acho que essa é uma grande alegria que eu tinha. No meu curso de jornalismo, a minha monografia, o meu TCC foi falando do rádio, né? Do rádio do Brasil, do rádio do Ceará e do rádio de Sobral, principalmente. Então, do rádio de Sobral, você tem a chegada do rádio em Sobral, você tem a chegada da primeira FM, e eu participei a mudança do primeiro sistema de comunicação, que envolve rádio, TV e site, essas coisas assim, num formato só e num formato híbrido preparado para isso. Então, essa foi uma das minhas alegrias. Participar da transformação da Paraíso FM para sistema de comunicação Paraíso. Um cantor. Djavan, cara. Uma música. Pois não. Uma música Poxa, uma música que eu tenho guardada comigo, que é Lua e Flor, Oswaldo Montenegro. Lua e Flor. E uma cantora? Uma cantora... Ixi, cara, cantora é difícil, né? Mas eu posso dizer que eu gosto muito da Vanessa da Mata. E um ator? Ator. Cara, tinha um cara que eu era fã dele, eu me esqueci o nome, era um senhor já bem idoso, que tinha um vozeirão espetacular. Eu vou ficar devendo o nome dele, que eu não estou lembrado, mas ele trabalhou em muitas novelas. Era um ator bem antigo, já. Ele foi ator de novela, foi ator de rádio, foi radialista.
né? E agora eu não estou lembrado o nome dele. Eu tenho a imagem dele aqui, mas eu não estou lembrado. Mas ele é um cara que eu tinha, era fantástico. Mas, se você me permite, eu posso citar uma atriz que era a Fernanda Montenegro. Fernanda. Um medo. Cara, assim, velho, a única coisa que eu tenho medo é um dos meus filhos ir com medo do que eu. O resto... E é muito forte, né? Porque você se emocionou. É a única coisa que eu tenho medo. É a única coisa que eu não quero passar nessa vida. Um grande amor, Lio. Um grande amor à comunicação. Acho que é o maior amor que eu tenho na vida. O rádio e a comunicação. O rádio me trouxe muita coisa boa, né? O rádio me ensinou, me tirou de muitas coisas. Eu tive síndrome de pânico na minha vida, então o rádio me tirou de muita coisa, né? Então, eu acho que o amor que eu tenho é o rádio. Uma mulher bonita. Mulher bonita. Laura Pausini, uma das mulheres mais bonitas que eu acho nesse mundo. Eu acho que é a 8ª maravilha do mundo. Tá espetacular. Laura Pausini, né? E sua religião? Eu sou católico, com ressalvas, né? Eu sou católico. A minha religião é cristã, eu sigo a Cristo e eu prego o amor entre as pessoas. Eu não sigo muito, eu não gosto de seguir determinadas filosofias de religião. Eu não gosto de seguir determinadas regras, mas eu respeito, né? Existem coisas na minha religião católica que eu não faço. Eu, por exemplo, eu não rezo terço, porém eu rezo Ave Maria, mas eu não gosto de rezar terço. Eu não acompanho procissões, né? Eu não, como é que se diz? Não costumo me ajoelhar diante de imagens, exatamente para aquela imagem ali. Não vamos entrar nesse mérito, porque dá problema. Não, mas é verdade, assim, mas eu respeito quem Você faz. Você é um católico não praticante? Não, eu pratico o catolicismo com ressalvas. Exato. Né? Mas eu respeito quem faz. Eu acho que assim, cada pessoa tem o direito de acreditar naquilo que lhe faz bem. Né? Se você, por exemplo, acredita que ajoelhar-se diante de uma imagem lhe faz bem, maravilha. Eu acho que o principal é assim. Agora, não adianta eu me ajoelhar e ir para a missa todos os dias, todos os finais de semana, se eu julgo as pessoas, se eu não ajudo a quem precisa, ou se eu ajudo somente aquelas pessoas que fazem parte da minha religião. E aí essa parte aí, ela serve para todas as religiões. Exatamente. Né? Mas aqui, para fechar, é um momento que eu acho que é um sofrimento para você, né? Eu acho que entendo dessa forma. O seu time de coração. Eu sou São Paulo Futebol Clube até a alma. Sofro, entendeu? Sofro pra caramba. Mas é assim, cara. Time de futebol é como filho. A gente briga, diz um bocado de coisa, mas a gente não aceita que os outros falem, entendeu? Esse é o Lio Vasconcelos. Você está aqui horas aqui, os seus horários? Estou aqui de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. Eu apresento o Jornal Paraíso, né, que é um informativo com a participação de alguns comentaristas. É um jornal de bancada. E também faço de 9 às 11 da manhã no Estação 101 com o Ridiego Oliveira, que é um negócio bem mais leve. Bom, eu quero só agradecer a você, Lio, por ter nos recebido aqui nos estúdios do Sistema Paraíso de Comunicação e lhe desejar boa sorte, viu? E dizer que também foi um prazer trabalhar ao seu lado aí acho que por 9 anos. Trabalhamos na Paraíso, também, né? Rapaz. Tá? Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço a participação. Para mim é uma honra estar conversando com você. Né? O Cleves é um cara que a gente sempre conversa quando a gente está por aí. Teve a oportunidade de fazer o curso de jornalismo comigo também. É um cara que a gente sempre fala, sempre conversa, sempre bate papo. A gente discute também de times, né? Afinal de contas, nosso time também vai se encontrar na Copa do Brasil. O futebolzinho que vocês estão jogando aí não vai dar nem para começar. Não dá não, o Flamengo, viu, gente? Mas é isso aí, cara, é um prazer, entendeu? Obrigado por fazer parte da sua história também. Eu acho que isso é bacana. Né? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Você é um cara que eu tenho uma admiração incrível. A gente discute, a gente bate papo também, mas é um cara que eu tenho um carinho enorme também, como muita galera do rádio que eu também admiro. E assim, acho que quando todo mundo se une, que faz um rádio legal, que faz uma comunicação boa, acho que o rádio e a população que escuta as rádios de Sobral e da região é que tem a ganhar.
Pronto, está aí. Hoje foi com o Lio e espere o próximo profissional aqui no nosso canal do YouTube, Cleves Oliveira. É isso aí, você continua ligando e participando, 3614 9045 e 3614 9229. Estamos por aqui até às 11 horas da manhã, trazendo muita coisa legal para você aqui na programação da Rádio Paraíso FM. O telefone está na tela para você ligar, para você participar. Manda um zap para a gente também, 3614 9045 e 3614 9229. E o telefone fixo, o WhatsApp da Paraíso é o 99834349. Estação 101, eu tô por aqui até às 11 da manhã. Vem com a gente.